tudo bem? Aqui quem vos fala, presbítero Robson Antônio, e estamos diretamente dos estúdios da ADC TV e estamos aqui para falarmos da nossa lição número 10, que tem como título Desenvolvendo uma Consciência Cristã. Agradecemos todos os nossos professores, alunos, que estão sempre junto conosco em nossas pré-aulas. Nosso texto áureo desta lição se encontra em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A nossa verdade prática, e eu gostaria de destrinchar ela com você. Na jornada para o céu, devemos estarmos conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. Pense comigo, vamos lá para a nossa verdade prática. Na jornada para o céu, devemos estarmos conscientes. A palavra consciente, ela quer dizer conhecimento de algo compartilhado, ou seja, Deus compartilhou esse conhecimento conosco. Sobre o quê? A respeito da necessidade de nós termos uma vida santa. E você sabe que a palavra santo, nós vamos aprendermos na lição, quer dizer separado do mundo, né? Então, para nos encontrarmos com o Senhor, para ter uma vida santa, você vai ter que abdicar. E abdicar como? O que o Senhor espera de ti? Ser limpo, honesto, correto, benigno. É como está em Hebreus capítulo 10, versículo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados. Então a primeira regra é o quê? Eu fui santificado pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez por todas. Então, quem é que me santifica? É Cristo. Só que pela falta do entendimento desta doutrina que estaremos aprendendo hoje, a doutrina da santificação, Paulo já ensinou na sua carta que alguns achavam que poderiam fazer de tudo, porque é Cristo que santifica. E existem áreas teológicas hoje também que diz que eles são livres ao ponto para pecar, porque Cristo santifica. E eles esquecem que Cristo espera, já que Ele santificou, que nós tenhamos uma vida santa também. Então, quer ver um exemplo? Efésios, capítulo 1, versículo 4, ele diz assim, pois nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Então, já dentro da verdade prática, querido professor, mostre para a igreja que Cristo nos santifica e como ele nos santificou, ele espera que nós também sejamos santos e irrepreensível, ou seja, que não tenha nada para apontar para a sua vida. Então a nossa introdução já vai trabalhar dentro disso, que diz assim: a palavra consciência nos remete à ideia de percepção a respeito de algo que está em nossa volta. É o estado que estamos despertos, acordados, lúcidos, no tempo presente, e por isso sabemos que existimos. Desse jeito, o crente em Jesus que iniciou a sua jornada
de fé com Cristo deve estar consciente a respeito de viver uma vida santa, sem qual a Bíblia afirma: ninguém verá o Senhor. Nessa lição, estudaremos a importância da santidade em nossa jornada para o céu. Então, querido aluno, Cristo, ele nos santificou através do sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Então, é ele que nos santifica. Não é mérito nosso, é pela graça. Mas, através do nosso livre-arbítrio, teremos uma vida em santidade. E lembre-se, nós só alcançaremos isso não pelo nosso esforço humano. Tem que deixar bem claro. Nós alcançaremos através da graça de Deus. A graça de Deus nos proporciona e nos dá força para nos santificarmos e andarmos. E é o que diz aqui Hebreus 12:14 na introdução. Sem essa santidade, ninguém verá o Senhor. Ninguém vai ver o Senhor tendo uma vida a seu bel prazer, uma vida totalmente contaminada pelo pecado. Porque é isto que muitas pessoas, algumas teologias que não é a nossa, dentro da nossa confissão de fé, vamos deixar bem claro que a Assembleia de Deus não crê nesse tipo de teologia, mas existem teologias que acham que a pessoa pode pecar porque Cristo santificou e naquele dia está salvo. Não, é Bíblia, estamos falando de Bíblia. Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Então, o nosso primeiro tópico é a perspectiva bíblica da santificação. E dentro da nossa síntese, a palavra de Deus aponta estilo de vida santo, sem o qual não podemos agradar a Deus. Então, o primeiro subtópico fala sobre a santificação no Antigo Testamento. Dentro desse tópico, nós estaremos trabalhando um pouco das palavras dentro do original. Então, do hebraico, Kodesh, Kodesh quer dizer santidade. É um substantivo masculino que significa sacralidade, algo que é sacro, separado para uso próprio do Deus. Ou melhor, conforme a lição, posto à parte. Ou seja, isso aqui está aqui, Deus coloca para cá, está à parte, está separado do resto. Isso é algo santo, separado unicamente para Deus. Isso pode se referir, a lugares, coisas, algo à parte, algo que é separado. Então, a palavra santo é algo que está separado para Deus. Essa palavra deriva também de uma raiz verbal que é kadash. Lembra-se? Kodesh, agora kadash, que quer dizer a ideia de consagrar, santificar, preparar, dedicar, ser consagrado e, resumidamente, ser santo. Um exemplo. Eu sou um pecador. E como pecador, o pecado reina em mim. Isso a Bíblia diz isso. Eu estava morto espiritualmente, porque não havia verdade em mim, não há verdade no homem. Tudo que o homem sabe é pecar. Só que pela graça genuína de Deus, sabendo que o homem não tem como satisfazer a justiça de Deus, Deus entregou o seu Filho unigênito para ter uma morte vicária. E na cruz derramou o seu sangue como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem. E Cristo,
todo o pecado da humanidade estava cravada na cruz, na carne de Cristo. Lembram-se das palavras Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me abandonaste? Todos os pecados estavam ali. Então, pela graça, Cristo nos salvou. A humanidade inteira pode ser salva se ela se prostrar e aceitar o sacrifício de Cristo. Se a sociedade dizer, nós nos prostramos ao Rei chamado Jesus. Então, eu que era um pecador, agora, através da fé, eu fui colocado à parte. E Cristo me santificou. Isto gera novo nascimento. E esse novo nascimento, essa conversão que eu vou estar tratando aqui, esta conversão me gerou uma nova vida. É onde que as coisas velhas se passaram e tudo começa a se fazer novo. Então terei agora uma nova vida em Jesus. É isso que o Kodesh, o Kadash e o Kodosh está presente, trazendo uma ideia de uma nação agora que antes era pecadora, mas agora é consagrada, separada, santificada. E por que não dizer que a instituição chamada igreja, ela é santa? Porque não são os templos, são as pessoas. Elas hoje são especiais. Hoje o Eterno habita dentro delas. Hoje o Espírito Santo nos consagrou para o uso especial e peculiar para Deus. No Novo Testamento, também nós temos algumas palavras do grego, que também quer dizer santificar, trazendo a ideia também de tornar santo, purificar, consagrar. É isso que Cristo fez na cruz. Ele nos purificou, Ele nos santificou, e isto nos tornou o crente hoje salvo, remido pelo seu sangue, puro, purificado, santificado, pela graça da santificação. É a autentificação de Deus nas nossas vidas. A santidade exigida pela palavra. A palavra de Deus exige santidade em todas as áreas da nossa vida. Isso porque a palavra da verdade, ela nos santifica. João 17:17, e nós estaremos lendo aqui esse texto da palavra de Deus. Ele diz assim, está na lição: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa palavra santifica, que está em João, lá no grego, quer dizer radiazo, quer dizer separar das coisas profanas e tornar santo. Então, logo, nós éramos profanos. Só que o poder da palavra na nossa vida nos trouxe e ele nos separou para sermos santos. Então, aqui no primeiro tópico, nós tratemos sobre essas palavras do original, né, nos mostrando dessa santidade exigida pela palavra de Deus. No segundo tópico, a santificação
e os seus estágios. A síntese, a santificação trata-se de um ato, um estado, é um processo pelo qual o pecador se torna santo. Primeiro, a realidade da santificação. A santificação é um ato de separação do mundo. Logo, nós entendemos que o mundo jaz no maligno. O mundo, ele é cheio de maldade, corrupção, separação contra Deus, pessoas que se opõem ao próprio Deus. Então, dentro dessa nossa realidade, Cristo nos separa do mundo. O próprio apóstolo João escreve que quem ama o mundo não ama a Deus. Isto é um propósito, é um processo para nos levar a nos tornarmos semelhantes a Jesus. Mas ninguém é salvo pronto. Nós nos entregamos pela fé à pessoa de Jesus e agora nós vamos começarmos um processo. Vamos começar uma caminhada de aperfeiçoamento, porque nós não somos perfeitos. Estaremos no processo para nos aperfeiçoarmos. Logo, nesse caso, a santificação bíblica é um processo que vai abranger 3 estágios. O primeiro estágio é o posicional, o segundo estágio é o progressivo e o terceiro estágio é a glorificação. Então, vamos entender um pouco melhor esses 3 estágios, tá? Ele começa, esse posicional, ou em outras palavras, esse processo inicial é o novo nascimento. E o novo nascimento começa com a conversão. Lembram-se que conversão não é mudança de religião, conversão não é convencimento. A conversão tem várias etapas. Só podemos sermos convertidos através da pregação da palavra de Deus. Alguém tem que pregar, por isso, o grande papel da igreja é a pregação da palavra aos povos. Aonde tiver um salvo, ali estará um evangelista de Deus. As pessoas, ao ouvirem a palavra, é a palavra que dentro desta pessoa vai começar a brotar a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus e sem fé nada acontece na vida da pessoa. Até a fé é Deus que coloca dentro de nós. Nós temos o livre-arbítrio para aceitar ou não aceitar. E quando nós cremos pela fé no poder da palavra, começa a mudar uma transformação da nossa vida, aonde nós tomamos uma decisão de servir a Deus como o nosso único e suficiente Salvador. Então, a salvação da conversão, ela é imediata. Imediata começa esse primeiro estágio da santificação posicional, ou seja, você é santificado por ter um ato de fé na conversão. Logo após, nós entramos no segundo estágio, aonde nós fomos santificados pela conversão, nós entramos agora no revestimento de um novo homem, até alcançarmos a imagem de Cristo. É um processo esse longo, que é o resto da nossa vida. Porque nós nunca estamos perfeitos,
mas estamos a caminho da perfeição. Por exemplo, quando lá na década de 90 eu vim para Cristo, eu passei por esse primeiro estágio da conversão. E dentro desse estágio, eu comecei a trilhar o caminho do Senhor. E eu cheguei nessa segunda etapa. Tive que me abdicar de coisas que para mim eram importantes, mas me deixavam afastado de Deus. E eu tive que agora começar uma vida de relacionamento com a pessoa do Senhor Jesus. Poderia aqui trazer um pequeno testemunho de fé, mas não é o objetivo da pré-aula, porque cada professor tem a sua experiência de fé, e você estará na classe dando um exemplo do processo do velho homem à nova criatura que Cristo tem feito na sua vida. E após uma vida de caminhada, nós entramos nesse último estágio de santificação, que é a glorificação, que é a chegada ao céu, aonde nós receberemos um corpo ressurreto no dia do Senhor, por ocasião da aparição do Senhor na ressurreição. Então são esses os 3 estágios da santificação. O alvo da santificação. O alvo da santificação, segundo o estudo dos 3 estágios, nós vemos que o propósito de Deus é tornar o crente perfeito, perfeitamente. Porque quando nós viemos, achamos que nós sabemos, achamos que somos santos, mas é Cristo que nos santifica. E passo a passo Ele vai trabalhando na nossa vida para termos verdadeiramente um caráter divino. Porque o caráter divino não é você estreitar demais o seu caminho. O caráter divino não é fazer julgamento de pessoas que, quem sabe, não seja como você pensa. Então, mesmo nós achamos que somos perfeitos, ainda há um caminho para Deus trabalhar na nossa vida. Lembram-se nos frutos da carne que está em Gálatas. Lembram-se o que são os frutos do Espírito: longanimidade, benignidade, e tudo isso Deus vai trabalhando para nós termos esse caráter divino. Todo crente regenerado é chamado para ouvir, guardar e praticar os seus mandamentos, de modo que seja a sua santa habitação de Deus. O julgamento do Deus Santo. Dentro desse tópico, a síntese: nenhum ser humano ficará impune diante da santidade e justiça de Deus. Então, primeiro tópico do terceiro tópico, o Deus Santo. O nosso Deus é santo. E como o título do terceiro tópico já nos fala, há um julgamento desse Deus Santo, porque santidade é uma das características do próprio nome de Deus. Levítico 19:2 e 1 Pedro 1:16 fala assim, santo sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então o nosso Deus é santo, e Ele
vai trabalhar na nossa vida no processo de santificação para nos tornarmos santo também. Deus é luz. A graça de Deus está na nossa vida para que nós sejamos luz. Lembram-se, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Cristo é a nossa luz para nos iluminar, para que possamos iluminar a outros. Então a santidade de Deus nos chama para termos uma vida de santidade. E nem todos conseguem abrir o coração para entrar nesse caminho de santidade. E quem não alcança a santidade vai encontrar a justiça de Deus pelo caminho, porque Deus é justo. Deus não faz acepção de pessoas. A justiça, a santidade é mandamento para todos nós. É por isso que no segundo tópico eu falo, santidade, ela é exigida a todos os crentes. A igreja de Cristo nesse mundo é o santuário dedicado ao Senhor. As pessoas, o mundo, os ateus, os gnósticos e pessoas de todos os segmentos, quando eles olham para a fé evangélica, eles não conseguem enxergar Jesus. O máximo que nós podemos para imaginar Jesus é olhar para uma imagem de escultura. Mas Cristo não está na imagem de escultura. Quando nós pensamos em Cristo, ou na pessoa de Deus, eles não vão conseguir enxergar a Deus. Só se, numa forma errônea, começaram, quem sabe, enxergar o Deus do hinduísmo, por exemplo, mas não tem como materializar isso. É um erro. Ele só tem uma maneira de enxergar a Deus, olhando para a igreja. Mas se a igreja for corrupta, a igreja tiver os escândalos que saem dia após dia por líderes religiosos, se eles, em seus canais de mídia social, só verem as aberrações dentro dos ministérios proféticos, como eles enxergarão a Cristo, enquanto tantos erros teológicos são semeados como joio? Então essa santidade, ela é exigida para todos os crentes, porque nós devemos ter uma vida em dedicação para Ele. E através de quem? Da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus, tendo que nos apresentar com uma vida de fé gloriosa, santa, sem defeito diante de Deus, através do precioso sangue de Jesus. Então, precisamos nos consagrarmos a Deus, a uma verdadeira santidade. E a santidade de Deus e a justiça de Deus. Então, a santidade e a justiça são atributos divinos que se relacionam. Como vimos, essa atitude, essa virtude aponta para a essência de Deus. E dentro dessa essência de Deus, vai nos mostrar retidão, vai nos mostrar o reconhecimento que esse Deus, Ele é santo.
que Ele é reto, Ele é justo, Ele é verdadeiro e jamais deixará o ser humano contra a santidade e a sua justiça. Conclusão: na jornada para o céu, o cristão precisa desenvolver uma consciência da santidade que possa torná-la como padrão perfeito da vida. Devemos sempre progredir em santidade, desde o momento que iniciamos a vida com Cristo até o final da nossa jornada. Estamos no tempo de sermos e não desejarmos que ninguém se perca. Todavia, os que rejeitam uma vida santa se entregam ao pecado, sofrerão a condenação eterna, pois santidade e justiça são atributos de Deus que não se contradizem. Queremos agradecer você que esteve junto conosco aqui na DCTV. Até a próxima lição, em nome do Senhor Jesus.